Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai Celeste, neste momento que nós nos colocamos diante de Ti, buscando, Pai, orientação para as nossas vidas, orientação para o nosso meio de agir, orientação, Pai, de como agir como cidadãos do nosso país. Nós clamamos que Teu Espírito Santo aqui presente esteja aqui trabalhando em nossas mentes, dando-nos sabedoria, dando-nos, Pai, responsabilidade com esse aspecto tão importante da nossa vida. Abençoa-nos durante esse culto, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar de como o cristão tem que se comportar na política. Não é algo que nós fazemos com frequência, né? Mas o nosso país está vivendo uma grave crise. O nosso país está dividido, né? Entre parte da população é da esquerda, parte da população é da direita, e esse clima está se acirrando, está a cada dia que passa ficando mais complicado. E quanto mais se aproxima o momento da eleição, a impressão que nós temos é que vai se agravar um pouco mais. E pior, após a eleição, independente de quem quer que ganhe, nós teremos um problema gravíssimo de governabilidade. Porque quem ganhar vai procurar fazer o melhor e quem perdeu vai procurar sabotar aquele que ganhou. Então, irmãos, nações que passaram por essa situação sofreram muito e algumas acabaram sendo dominadas por um ditador, por uma ditadura. Então, o nosso propósito aqui não é fazer campanha política, nem falar de político, não é? Mas mostrar a realidade que nós estamos vivendo e clamar a cada um dos irmãos que dobrem os joelhos e que orem pela nossa nação, né? Porque, quer queiramos ou não, esses fatos, de uma forma ou de outra, vão atingir a nossa vida, a vida da nossa família e a vida da nossa igreja. Então, considerando que nas próximas 3 semanas eu estarei de férias, eu não poderia, nesta noite, deixar uma palavra de consolo e de exortação para a nossa igreja. Então, portanto, nesta noite nós vamos interromper a exposição bíblica do Evangelho de Mateus e vamos apresentar aos irmãos uma mensagem tópica. Apesar do tema, ela será totalmente baseada na palavra de Deus, né? Sobre o papel do cristão na política. E eu entendo que quando se trata de política, os irmãos têm direito às suas próprias opiniões, as quais nós devemos respeitá-las. E que a igreja não deve, em hipótese alguma, ser transformada num curral eleitoral. Mas eu entendo também que alguns irmãos têm manifestado certa preocupação e têm me questionado qual é a opinião da igreja em relação aos acontecimentos, né, que iniciaram-se em 2013, com aquela manifestação popular. Os estudantes foram à rua mostrar indignação, né? Dizendo que não estavam sendo representados, que tudo que acontecia no Congresso Nacional não representava a vontade popular. E de lá para cá, nós passamos por um processo de impeachment. Um ex-presidente está preso, o atual presidente sendo investigado. Então, irmãos, é preciso entender que nós não estamos vivendo um mar de rosas, nem voando num céu de brigadeiro. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores que a gente não conhece, mas que tem um potencial muito grande de nos trazer problemas. Considerando ainda que os pastores têm a responsabilidade de ensinar e pregar a respeito das questões morais, né, que estão em jogo em cada eleição, e que a palavra de Deus nos traz muitas orientações a respeito de como um cristão deve se comportar em relação aos governos estabelecidos,
e que não há nenhuma base bíblica para que os cristãos se abstenham, se omitam ou fiquem alienados desse processo, né? Porque nós temos responsabilidade com este mundo terreno. E a Bíblia nos exorta, né, a influenciar o mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E isso se aplica também à questão de governo, à questão de política. Nós vamos passar a analisar agora alguns textos bíblicos que têm relação com o momento e o contexto que nós estamos vivendo, que é de escolha de um novo líder, de um novo presidente, o representante do povo, né? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Êxodo 20. Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 5, ou até a parte A do versículo 5. Êxodo 20, versículo 1 até o 5a. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus. Irmãos, nós vamos iniciar então definindo o que é idolatria. Idolatria, né, é a adoração a ídolos, ou a tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Quando estudamos o que é idolatria, percebemos que a sua prática é um pecado claramente repreendido e punido por Deus em toda a Bíblia. E o que significa então idolatria? A palavra idolatria significa culto a ídolos. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a alguma coisa ou a alguém, que caracteriza o fato de uma pessoa atribuir honra, tempo, dinheiro e os seus dons a falsos deuses, sobretudo a objetos ou imagens de adoração que são fabricados pelo próprio homem. Em Êxodo 32, nós vemos que o povo judeu, depois de ter sido libertado das garras do faraó do Egito, né, o que eles fizeram? Praticaram a idolatria. Não sei se a figura dá para ver, mas nós temos ali na figura um bezerro de ouro. Então, enquanto Moisés se retirou da liderança para conversar com Deus, receber a lei, o povo falou: se Moisés não volta mais, vamos construir para nós uma imagem, um bezerro de ouro, e ele vai representar quem nos tirou da terra do Egito. Isso está registrado em Êxodo 32. Então, eles passaram a adorar esse Deus, né? Esse bezerro de ouro, um Deus com letra minúscula. E nos dias de hoje, irmãos, nós estamos substituindo esse bezerro, por quê? Por times de futebol, por artistas, por partidos políticos, por youtubers que temos que visitar toda manhã para ver qual a orientação que ele vai dar para a nossa vida, ou o nosso carro é o nosso ídolo. Ou seja, nos dias de hoje, nós estamos agindo, irmãos, como o povo judeu agiu naquela ocasião. Logo após ser liberto do Egito, eles passaram a adorar um Deus feito por mãos humanas. E hoje, nós recebemos a maior bênção de todos, nós somos salvos. E para quem nós estamos dedicando então o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos dons
E a quem nós estamos honrando? Será que estamos honrando a Deus ou estamos honrando a deuses com letra minúscula? Ok. Nós vamos ler alguns textos bíblicos que são autoexplicativos, nem precisa de comentário, que tratam da instituição de autoridades sobre o povo. E pasmem, em uma boa parte das nações deste mundo, estas autoridades são transformados em ídolos, são adorados pelo povo, idolatrados pelo povo. E o que eles dizem é lei, seja algo coerente com a palavra de Deus ou não. Vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 16, versículos 18 a 22. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 18 até o 22. O Senhor Deus estava orientando: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Então, nesse momento, Deus instituiu o quê? Juízes, para que pudessem governar e administrar o povo em cada uma das tribos. E esses juízes, então, tinham a obrigação de julgar as questões do povo de maneira reta, com justiça, de acordo com a orientação do Senhor. Então, segundo a palavra de Deus, aqui em Deuteronômio nós vimos a instituição da autoridade sobre o povo, ok? Mas a autoridade não tinha liberdade de fazer o que quisesse. Eles tinham obrigação de resolver as questões, julgar com justiça de acordo com a lei de Deus. Vamos agora para Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 a 9. Samuel, capítulo 8, versículos 7 a 9. Nós vimos em Deuteronômio o Senhor Jesus então instituindo o que é a figura do juiz para cuidar do povo e deveria julgar com equidade. E o tempo foi passando e agora nós chegamos a Samuel. Samuel, ele foi o último dos juízes. E o que aconteceu no final do ministério de Samuel? Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Esse texto, então, irmãos, mostra que Deus estabeleceu as tribos, estabeleceu juízes para cuidar dessas tribos, mas o povo de Deus, inconformado como sempre, o povo judeu, começou a olhar para as nações vizinhas.
e observou que naquelas nações vizinhas haviam homens muito ricos que moravam em palácios e eles eram responsáveis por governar aquela nação. E começaram a se perguntar, todo mundo tem rei, por que nós não temos um rei para nos representar? Então eles chegaram a Samuel, falaram, Samuel, nós não queremos mais você como rei, não, como juiz, nós queremos um rei, e nós estamos pedindo um rei. E no versículo 7, o Senhor Jesus então fala com Samuel, atende a voz do povo em tudo o que te diz, pois eles não estão rejeitando a ti, Samuel, estão rejeitando a mim, para eu, Deus, não reinar sobre eles. E no versículo 9, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Nós temos depois a continuação da história de Samuel, e Samuel explicando ao povo o que iria acontecer quando eles tivessem um rei. O rei iria explorar o povo, o rei iria tomar parte da plantação, iria usar os filhos deles como escravos para trabalhar no palácio e iria subjugar o povo. E Samuel foi lá, então ele fez isso, explicou exatamente. Agora vamos pular para Samuel 12. 1 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 até o 4. 1 Samuel 12, de 1 a 4. Então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Aí Samuel começa a questionar. Enquanto eu fui juiz, de quem eu tomei um boi sequer? De quem eu tomei um jumento? A quem eu defraudei? A quem eu, como juiz, oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Digo-me agora, eu vou-lo restituirei. Então responderam, em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Ou seja, Samuel então passou o governo para esse rei, mas ele falou, estou aqui. Em algum momento eu fui um juiz injusto, em algum momento eu subornei alguém, em algum momento eu fiz algo de errado, e o povo testemunhou perante Samuel, perante o rei e perante Deus. Em momento algum você nos defraudou, nos oprimiu ou tomou alguma coisa ou algum suborno. Ou seja, o povo tinha um juiz, mas eles não queriam um juiz, queriam um rei, E o povo escolheu, O povo escolheu um rei ao invés de juízes, que representavam Deus, queriam ser governados como os povos vizinhos, e sofreram muito por isso, e passaram a se tornar servos desse rei que eles mesmos escolheram. Então Deus instituiu a autoridade para quê? Para servir ao povo, mas o povo não estava satisfeito. Eles buscaram um rei, eles queriam o status, queriam ostentar essa posição perante os países vizinhos. E o que acontece é o que vem acontecendo até os dias de hoje, Os governos subjugam o povo, exploram o povo, cobram altos impostos e o povo se torna então escravo desses governantes. Mas Deus permitiu que o povo escolhesse em ter a direção dele ou de um rei. E eles viraram as costas para Deus e optaram por um rei. Vamos avançar mais um pouco.
Daniel 4:17. Livro de Daniel, profeta, capítulo 4, versos 17. Daniel 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que reconheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Passaram-se anos, né? E agora Daniel está perante o rei Nabucodonosor, que teve um sonho. E o profeta Daniel deixa muito claro nessa mensagem para o rei que o Altíssimo, o nosso Deus, tem domínio sobre os reinos e sobre os homens, e Ele dá o reino, né, a quem Ele quer dar, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E nós podemos ver aqui, durante o período dos reis que reinaram, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, durante muito tempo, foram 40 reis praticamente em cada reinado, né? E 95% desses reis, eles foram maus perante os olhos de Deus. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque para disciplinar e para fazer juízo, punir o povo por terem abandonado e idolatrado a deuses ou idolatrado a reis. Então Daniel confirma que Deus domina sobre o reino dos homens e Ele institui reis, presidentes, governadores, ditadores, seja lá quem for, para o bem e para o mal. Ele tem um propósito para cada pessoa que Ele coloca na liderança de uma nação. Nós vamos passar agora para o Novo Testamento. Vamos ver Mateus 22. Mateus capítulo 22, versículos 19 a 21. Vamos lembrar que o Senhor Jesus já estava, então, nós estamos agora no Novo Testamento. E havia um questionamento do povo: nós vamos obedecer a quem? A César ou vamos obedecer a Deus? Vamos seguir a César ou seguir a Cristo? Então armaram em determinado momento uma cilada para o Senhor Jesus, né? Aqueles mesmos fariseus, aqueles mestres da lei que o perseguiam por toda parte enquanto ele desenvolvia o seu ministério. Versículo 19, então, enquanto ele foi confrontado por aqueles mestres da lei, ele diz o seguinte: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta esfinge? Responderam: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus confirma que nós devemos nos submeter aos governantes deste mundo terreno. E nós vivemos aqui numa situação dupla. Nós vivemos nessa terra, estamos sujeitos aos governos terrenos que Deus usa para a nossa bênção ou para a nossa punição, mas também estamos vivendo no reino de Deus. Simultaneamente, nós somos os únicos que somos cidadãos de dois reinos: do reino dos céus, do reino de Deus, e também do reino dos homens. E o Senhor Jesus confirma que nós temos que ser submissos aos dois reinos. Não é porque nós somos salvos, somos crentes, que vamos virar as costas para o mundo terreno, né? Nos alienarmos com tudo que acontece em nossa terra e servirmos somente a Deus. O Senhor Jesus foi muito claro aqui:
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, confirmando a nossa condição de cidadãos de dois reinos. Mas vamos avançar. Agora vem um fato muito interessante, bem interessante. Atos capítulo 5, vamos abrir em Atos capítulo 5. Versículos 27 a 29, é um texto também conhecido dos irmãos. Quando nós fizemos exposição bíblica do livro de Atos, nós falamos um bom tempo sobre esses versículos. O contexto desses versículos é o seguinte: Pedro e João estavam perante o Sinédrio. Eles poderiam ser condenados à morte por desobediência ao reino terreno. Vamos ver então, 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos um momento de confrontação entre os dois reinos, o reino de Deus e o reino terrestre. Aqueles dois homens, aqueles dois discípulos, aqueles dois apóstolos, Pedro e João, estavam na linha, na corda bamba. Dependendo da resposta, eles poderiam ser presos, condenados, até condenados à morte. O que fazer numa hora dessa? A pressão no Sinédrio é muito grande. E em questões religiosas, o Sinédrio tinha autoridade, ele representava Roma e ele poderia punir até a morte, por questões religiosas. E qual foi a resposta desses homens? Homens de fé. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, nós vivemos nesse mundo terreno, estamos sujeitos às autoridades, até o ponto em que as determinações, as orientações, as leis dessas autoridades que impõem sobre nós, não conflitem com a palavra de Deus. Porque se nós tivermos que tomar uma decisão, seguir o reino terreno ou o reino de Deus, numa questão que a Bíblia nos dá uma orientação muito clara, nós temos que seguir o reino dos céus, mesmo que isso custe a nossa própria vida. É isso que a Bíblia nos ensina, mesmo que custe a nossa própria vida. Então, nós estamos aqui vivendo no mundo terreno, estamos vivendo num país onde o governo é completamente complicado, pelo menos nos últimos anos, para não dizer nas últimas décadas, né? São totalmente contrários à palavra de Deus, e a gente vê isso com a educação dos filhos, com a questão do aborto, com a questão do casamento homossexual e por aí vai. Como é que nós estamos reagindo? Nós estamos obedecendo os governos terrenos ou o governo de Deus? Esse texto de Atos dos Apóstolos deixa claro: devemos obedecer o governo terreno? Sim, devemos, desde que aquela ordem não contrarie a palavra de Deus. Para Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Também trata da questão de obediência ao governo terreno. Romanos 13, a partir do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E
os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Tu não temer a autoridade, você não quer temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor à punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então o apóstolo Paulo aqui nos dá uma orientação que está bem de acordo com o Antigo Testamento, né? Não há autoridade que não proceda de Deus. Devemos sim atender e seguir as orientações das autoridades, desde que, lembrando lá de Mateus, o Senhor Jesus falando, não contrarie, né, a palavra de Deus. Pode mudar. Vamos agora aplicar todos esses princípios na nossa situação atual. Provérbios 29:4 diz o seguinte: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Os governos pós-modernos têm levado injustiça e corrupção ao povo. E pior, procuram se manter no poder com discursos de divisão. E isso é muito claro aqui no nosso país. É nós de um lado, eles do outro lado. São os coxinhas de um lado e os petrarcas do outro lado, né? Os petralhas. O pior é que o povo, para não dizer os militantes, gostam dessa divisão, gostam desse confronto. Não, eu faço parte do lado de cá. Não, eu faço parte do lado de lá. E esses militantes parece que são cegos. Eles agem sem pensar, agem como gado. Vão para cá e vai todo mundo para lá. Vem para cá e vem todo mundo para cá. Não se trata de obediência racional confrontada com a palavra de Deus. É uma obediência cega. E essa divisão, irmãos, só beneficia quem está no poder, quem está no governo, que usa dessa divisão para subjugar o povo. Vamos avançar mais um pouco. Considerando essa questão de divisão, militantes de um lado, militantes de outro lado, o que em geral o povo de Deus procura fazer? Não quero saber de política, não sou nem da direita, nem sou da esquerda. Odeio política, odeio político. Mas nós temos que lembrar que quem quer que seja que vá assumir um cargo de responsabilidade, seja deputado, senador, governador, é uma autoridade que será instituída por Deus para nos governar, né? Então, quando o cidadão de bem fala que odeia política, que não quer se envolver com política, ele está beneficiando os corruptos que estão no poder. Essa é outra técnica usada pelos governos, promover a apatia, a alienação política do povo. Desta forma, eles podem fazer o que quiserem, manipular tudo e ninguém se importa. Por isso, irmãos, nós temos que tirar uma lição. O cristão tem que participar. O cristão não pode se omitir. O cristão não pode deixar de a urna votar. Não pode deixar e votar em branco, porque fazendo assim, vocês estão atendendo
ao interesse dos corruptos que estão no poder. Mas mais um pouquinho. O governo também ganha e leva o povo à idolatria. Estão vendo aí uma foto da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, nós temos lá 2 representantes que já morreram, que é o presidente eterno Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte. E aqui ao lado dele tem a estátua do filho, o ex-presidente Kim Jong-il. E atualmente governa um neto do primeiro, que é o Kim Jong-un. Esse é um país em que não existe religião, né? E qual é a técnica usada por esses ditadores? É a promoção da idolatria. A população da Coreia do Norte, né, ela foi ensinada, veja que já estão no poder há 70 anos, já nasceram 3, 4 gerações de pessoas ao longo desses 70 anos. E ao longo desses 70 anos, os coreanos foram ensinados que esses 2 personagens aqui são deuses. E essa estátua fica numa grande praça. E eles vão lá para venerá-los. Mas você pensa que você pode sair da tua casa de tênis, calça jeans, camiseta, para ir adorar esses homens? Não. Você tem que ir de terno, tem que ir com a tua melhor roupa, nos dias apropriados, para prestar culto à memória desses homens. Isso acontece, irmãos, hoje. Hoje, esse regime está completando 70 anos do Partido dos Trabalhadores que governa o país. E hoje teve uma grande mobilização, uma grande celebração na Coreia. 70 anos do Partido dos Trabalhadores. Irmãos, o povo parece cego, não enxergam as atrocidades cometidas pelo governo. Então, essa será a mesma técnica que será utilizada pelo anticristo ou pela besta. Irá cegar ao povo e levá-los à idolatria. Essa é uma realidade muito clara que está em Apocalipse. Então vejam só, nós estudamos aqui os profetas, né, que falaram muito ao povo antes do exílio na Babilônia, durante o exílio na Babilônia e depois do exílio na Babilônia. O que acontece? Coincidentemente, o povo ficou exilado na Babilônia por 70 anos por desobedecer a Deus. Nesses 70 anos nasceram 4 gerações de judeus que nunca tinham ouvido falar sobre Deus, que não sabiam que deveriam adorar no templo, que deveriam de oferecer sacrifícios. Eles foram alienados lá na Babilônia, tá certo? As gerações que vieram. Aqui nós temos uma repetição disso. Na Coreia, o evangelho nasceu na Coreia do Norte. Era o local mais evangelizado de toda a Ásia. Falo de Japão, Coreia, China. O local mais evangelizado era a Coreia do Norte. Lá nós tínhamos igrejas batistas, igrejas presbiterianas. Passaram 70 anos, acabou tudo isso. Hoje, as pessoas se levantam para ir à praça adorar essas figuras, adorar a Satanás. Então lembre-se, é muito rápido para que uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações não saibam e não tenham ouvido falar de Jesus Cristo. Eu lembro quando eu estava no Canadá, 1998, estava estudando lá, e eu fui cheio de gás. No primeiro dia de aula eu tive que me apresentar, e eu comecei falando que eu era cristão. Na minha sala cheio de japoneses e coreanos. Aí um deles interrompeu a aula e perguntou para o professor: cristão? O que é ser cristão? Esses jovens nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo,
Estou falando de 1998, não faz tanto tempo assim. Então, irmãos, por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Nós vivemos neste mundo, temos que viver e obedecer às autoridades, mas não podemos ficar alienados do que acontece. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo e influenciar a todos. Mais um. O Brasil, irmãos, lamentavelmente está dividido entre esquerda e direita. Eu creio que muitos não têm noção o que é esquerda, o que é direita, até porque eles fazem uma salada tão grande na televisão, no rádio, que você não consegue entender. Eu vou agora apresentar alguns poucos slides aqui para tentar não explicar, não será uma aula de política, mas apenas para tentar despertá-lo, para você pesquisar, para você procurar conhecer um pouco mais e para te ajudar na sua decisão nas próximas eleições. Que implicações nós temos entre ter um país dividido entre esquerda e direita? Pode mudar. Eu não sei se dá para ler ali muito bem, mas ali nós temos os partidos de esquerda, que são divididos em extrema esquerda, esquerda propriamente dita e esquerda moderada. A gente não consegue, assistindo televisão, memorizar isso, mas nós temos que procurar nos informar para votar bem. E nós temos que saber que esses partidos estão colocando homens como candidatos para governar o país. E nós temos que saber qual é a política, o que eles querem implementar no Brasil. Não podemos ser ignorantes quanto a isso. Pode mudar? Mas nós temos o centro. Que maravilha, né? Ainda bem. Tem a esquerda, tem a direita, mas tem o centro para nos aliviar. Agora nós temos então a direita. A direita no Brasil. A direita, ela também se divide em moderada, a direita propriamente dita, e extrema direita. Só uma observação: graças a Deus, no nosso país, nós não temos ninguém de extrema direita. Quem são de extrema direita? Nos Estados Unidos, para que vocês possam entender, supremacistas brancos, aquela Ku Klux Klan, KKK, que anda com aqueles chapéus, fazendo bagunça e anarquia na rua. Graças a Deus nós não temos isso aqui. Na Alemanha são os neonazistas que querem implementar novamente na Alemanha a supremacia branca, né? Mas nós não temos aqui. Na França tem aquela mulher Le Pen, né? Também é de extrema direita, quer implementar. Felizmente no Brasil nós não temos, nós temos direita, mas não temos extrema direita. Pode mudar? Aqui nós temos o quadro do nosso país, e novamente eu volto a Provérbios 29, 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Irmãos, o nosso país está naufragando e nós não podemos nos omitir, nós temos que participar. Porque se nós nos omitirmos, nós vamos naufragar junto com o país. O que nós podemos fazer? Orar, orar e orar. O momento é sério, o momento é crítico. Nós temos que orar, orar e orar, para que essa divisão entre esquerda e direita não se agrave. Um lado foi machucado, que não queira machucar o outro e acabe numa revolução interna, né? Nós temos que orar por isso. E orar para quê? Para que Deus tenha misericórdia do nosso povo brasileiro, que é um povo idólatra, assim como era o povo judeu. Pode mudar. A ideologia bíblica é isso que Deus concebeu. Nem o homem, nem o Estado estão no comando de tudo, é Deus. Isso é bíblico, foi tudo que nós lemos nos primeiros versículos. Deus controla o Estado, Ele coloca para governar quem Ele quer. Deus controla a família, escola, artes, igreja e trabalho. É Deus no controle de tudo. E é isso que nós temos que orar, para que o nosso país
siga um modelo bíblico. E lembrando de Pedro e João, antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Disso tudo nós podemos tirar algumas ideias. Primeira ideia: no passado os judeus adoraram o bezerro de ouro. E o que nós estamos idolatrando hoje? Homens, candidatos, partidos políticos ou o quê? Pode me dar mais um? Segunda ideia: reis, presidentes, governos, juízes oficiais são instituídos por Deus para que julguem o povo com reto juízo. Mais uma. Terceira ideia: todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu. Deus nos dá a liberdade de escolher nossos governantes. Mais uma. E a grande ideia: nas próximas eleições, não deixe que outra pessoa decida por você. Ore, se informe e vote num candidato. Pode mudar. Então, irmãos, vamos nos preparar para as próximas eleições, não nos omitirmos, mas dobrarmos os joelhos pelo nosso país, para que a situação não se agrave e para que Deus institua um governo que venha a abençoar o povo e não subjugar o povo mais ainda. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, nós mais uma vez nos chegamos a Ti com humildade e com muita gratidão, porque, Pai, o Senhor é o Criador da terra, o Senhor é o Criador da humanidade, e o Senhor deixou a Tua palavra para nos guiar, para nos orientar, Senhor. E nós somos gratos por isso, que mesmo num momento desse, em que a nossa nação passa por um momento tão crítico, nós temos um porto seguro, nós temos a Tua palavra que nos dá a orientação. O país pode estar à deriva, mas nós cristãos temos uma referência, temos uma âncora segura a quem seguir. E somos gratos por isso, ó Pai. E eu quero clamar nesse momento pelo nosso país. Nosso país vive dias críticos, dias de divisão, dias de confronto, ó Pai. Não permita que nós cheguemos a uma revolução interna. Não permita que o Teu povo aqui, Pai, povo cristão, sofra mais do que já está sofrendo. Abençoa-nos, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos ser despedidos com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.